Juventude curte, juventude curte. Segue o Fio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Segue o Fio, campanha da Secretaria de Juventude da CUT, em parceria com a DGB, Central Sindical Alemã, um espaço de debate sobre lutas sociais, mundo do trabalho e juventude. Aqui a juventude organizada tem voz. E o tema deste episódio é a juventude e as eleições municipais de 2020. É com você, Kimani. Olá, eu sou poeta Kimani e hoje o tema de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre a juventude e as eleições municipais do dia 15 de novembro, domingo agora. Os dados não são muito animadores. Neste ano é a participação que menos teve eleitores jovens desde 1990. E a minha pergunta é, vocês sabem o impacto que isso vai causar na nossa política? Hoje nós temos uma live cheia, repleta de convidados especiais e eu vou começar a chamar eles agora. Muito bem-vindos. Vou começar então a apresentação com o Thiago Fontes. Ele é formado em Gestão de Políticas Públicas pela USP, é técnico da Diese há 9 anos. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder discutir juventude, discutir a importância da participação nas eleições, a importância como eleitor, né, como tentar fazer esse debate, qualificar aí e tentar promover um espaço de reflexão sobre esse momento importante aí que a gente vive. Muito decisivo, né? Obrigada, Thiago. A gente tem a Jailma Lopes, ela é jovem militante do Rio Grande do Norte e da direção nacional do Coletivo da Juventude do MST. Bem-vinda, companheira. Olá, Kimani, Thiago e todos que nos acompanham, né? Bem-vinda. Nós temos o João Vitor Mota, que é coordenador do movimento Representa e pesquisador do Instituto Observatório Social. Bem-vindo, João. Obrigado, Kimani, eu que agradeço a participação. Dá oi também para o Thiago, para a Jailma. Espero que a gente tenha um debate muito frutífero, com grandes ideias, grandes debates. E o Rafael, não menos importante, Rafael Barros, que é diretor de comunicação do Sindisan e secretário da Juventude da CUT de Sergipe. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bom. Muito bem-vindo, companheiro. Então, hoje o tema é Juventude, Relevância e Participação nas Eleições Municipais. E eu vou começar com uma pergunta, que é isso, a gente já começa com as perguntas daquele jeito, né? A juventude, ela é definida seja como revolucionária e transformadora e às vezes como um problema, né? O jovem problema. Vocês acham que por causa disso, os jovens têm dificuldade de conseguir o primeiro emprego e a participação deles são deslegitimadas em espaços de decisão? Quem começa respondendo aí? Quer começar, João? Uma pergunta muito complexa. Eu acho que é um debate muito importante. Discutir juventude no Brasil é discutir juventude, né? A gente tem que pensar sempre que existem muitas diferenças regionais, diferenças internamente dentro de oportunidades, diferenças que são estruturantes para a gente conseguir compreender esse fato. E ainda mais no momento que a gente vive desse desgoverno Bolsonaro, em que o emprego jovem volta a ser uma questão central para as famílias, em que o desemprego cresce tanto, a gente tem que redebater qual é o papel dos jovens nas casas, qual é o papel dos jovens na sociedade. Eu acho que essa pergunta ela é repleta de nuances que a gente precisa compreender. Eu acho que o jovem tem uma necessidade de participação política. Eu sinto isso, eu sou jovem, né? Não deixei de ser ainda, tenho só 26 anos, e é uma necessidade de participação política. Nos últimos anos, a gente passa por uma primavera de participação política de juventude, e isso tem refletido em diversos espaços, refletido em participação institucional, em movimentos, no surgimento de diversas iniciativas que têm como intenção qualificar a participação do jovem na sociedade. E eu acho que isso também é fruto de uma indignação, de um momento em que a juventude tem tido muitos dos seus sonhos retirados, muitos dos seus sonhos, das suas perspectivas de futuro tiradas do seu alcance. Eu acho que a gente estava nos anos 2000, com oportunidade, a gente sabia que a gente poderia entrar na universidade, as pessoas saberiam que poderiam continuar seus estudos, teriam seus empregos, poderiam contribuir com as suas famílias de outra forma. Uma outra forma de participação política. Nesse momento em que o emprego jovem volta a ser uma questão, as pessoas perdem os seus empregos em casa, a juventude volta a ter um papel importantíssimo para a construção da renda familiar, as famílias precisam que os jovens voltem a trabalhar mais cedo, cada vez mais cedo, para compor a renda das famílias, porque é muito raro um núcleo familiar em que todos
as pessoas adultas estejam trabalhando nesse momento. O desemprego é uma coisa que assola todo mundo. Então, isso gera uma angústia, isso gera uma necessidade de participação, isso gera uma necessidade de entender como chegamos aqui. Então, acho que esse é um pouquinho de reflexão que eu coloco. Acho que a juventude é colocada em muitos locais porque ela é muito ampla. A juventude é a categoria mais transversal da sociedade, porque ela é repleta de todas as dificuldades estruturais, todas as dificuldades que são emersas em todos os brasileiros, com um elemento agravante, que é essa necessidade de se provar, de se colocar na sociedade e tentar construir o seu futuro. Então, acho que a categoria juventude é uma categoria assim, muito difícil de se analisar sem entender o momento que a gente vive, a conjuntura que a gente está no nosso país, nas nossas cidades, principalmente agora nesse ano de eleição. Tiago, quer dividir um pouco com a gente da sua experiência, como você vê essa situação? Opa, Kimani, posso sim. Complementando muito a fala aí do companheiro João, é interessante você começar falando sobre a questão do emprego, né? O primeiro emprego. E o primeiro emprego é um ponto importantíssimo aí, pensando em juventude, né? Tem entre os jovens aí, muitos aí terminando o ensino básico, né? Alguns buscando a universidade ou terminando a universidade também, em busca aí da sua colocação no mercado de trabalho. E a gente acabou de sair uma pesquisa aí mostrando uma taxa de desemprego que é a maior aí desde 2012, quando se começou a contar o desemprego da forma que se conta hoje, né, que é de 14,14% na população total, mas tem um problema maior para os jovens, principalmente entre 18 e 24 anos. A taxa de desemprego para o pessoal nessa idade é de 29,7%. A gente tem aí quase 30% dos jovens desempregados. Então tem um desafio enorme, né, que é o desafio de você se inserir no mercado de trabalho num contexto socioeconômico de extrema dificuldade, principalmente aí para as pessoas nessa faixa etária. Então o jovem aí vem nesse momento complicadíssimo, né? Vem aumentando aí a taxa dos nem, que é o jovem que nem está trabalhando e nem está estudando. Isso tem muito a ver também por essa dificuldade de acesso ao trabalho, que diminui a renda das famílias vem caindo, aumenta a necessidade deles trabalharem e eles não conseguem se encaixar no mercado de trabalho e com isso não conseguem muitas vezes pagar uma universidade e ficam ali nessa sensação do nem. E isso gera consequências para o futuro desse jovem, né, que não consegue se inserir no mercado de trabalho no momento que era para ele se inserir. E talvez quando ele fosse se inserir daqui a um tempo, o próprio mercado de trabalho vai dar preferência para quem acabou de se formar, porque, como que esse cara se formou e não conseguiu emprego até agora, eu prefiro, às vezes, o que acabou de se formar, e também para o que consegue se inserir, mas se insere mal, então as chances dele de progressão é muito baixa, então ele acaba dificultando, e existem diversas pesquisas que mostram que esse início acaba gerando impactos ao longo da carreira, né? E isso, se a gente olhar aí, vem refletindo, inclusive na saúde do próprio jovem, vem aí o número de jovens relatando depressão, crises de ansiedade aumenta bastante, então é um momento realmente muito delicado, e muito importante da gente notar e pensar políticas públicas para esse jovem, já que a gente está falando de eleição, né? Jailma? Então, camaradas, primeiro eu acho que é preciso colocar, né, que nós temos acumulado no seio dos movimentos populares, né, que trabalham, que organizam a juventude, né? Primeiro nós temos a compreensão, né, de que a juventude ela não é uma construção natural, né? O jovem não é naturalmente revolucionário, naturalmente rebelde, não é uma construção que se dá num contexto concreto, né? E esse contexto é um contexto social, econômico, político, cultural, marcado aí por vários desafios e, né, fortemente disputado nesse momento, né, da história, tanto por ser esse período, né, geracional, tanto por ser esse momento também de se colocar, né, enquanto sujeito do mundo, como também é um sujeito, né, que constrói o elo entre, né, o passado, o presente e o futuro. E acho, né, nós temos pensado, temos acumulado, né, e esse é o grande desafio que está colocado para as lutas, né, sejam as que passam pelas urnas, sejam as que estão colocadas para esse tempo histórico, que a juventude ela está colocada no centro da luta, porque esse modelo, né, no qual nós estamos colocados, né, que o Tiago já adianta, né, não tem espaço para a juventude. Não tem espaço para a juventude na educação, né? A gente está vivendo
período, né, que o neoliberalismo avança e, né, cada vez mais, né, sobre educação, sobre os direitos sociais, né, não tem espaço para a juventude no trabalho, né, mesmo a juventude que no último período se qualificou, que teve acesso ao ensino superior, e, né, a juventude ela não tem nenhuma perspectiva, né, nesse tempo histórico, nesse atual estágio aí de desenvolvimento do capitalismo. E aí pensar a juventude, né, pensar esse tempo, é pensar, sim, né, políticas públicas, mas, sobretudo, é pensar, né, os nuances que estão colocados para esses sujeitos, né, diversos. Até mesmo, né, porque nós temos pensado, né, temos acumulado nos seus movimentos populares que a juventude é o sujeito fundamental para mudar também a correlação de forças, né, nesse tempo histórico que nós estamos vivendo, né? Sem a juventude, não tem luta de massas nesse tempo que nós estamos vivendo. E a partir disso, né, nós também temos um grande desafio de ter movimentos de massas, né, da juventude, né, que se organize, seja nos movimentos populares que já existem, seja no próprio pseudo movimento sindical, seja nas várias outras iniciativas que são colocadas, né? Então, pensar esses, né, desafios desde o trabalho, né, da vida e de pensar as lutas que são colocadas para esse tempo exige, né, que a esquerda brasileira, que a pesquisa, enfim, que essas várias frentes de atuação se debrucem com mais profundidade sobre o tema da juventude, inclusive para a gente superar essas afirmações genéricas, né, que permeiam aí ao longo aí da nossa história, inclusive da própria esquerda. Rafael? Nesses termos, o que nós podemos compreender são os desafios, né, que a própria sociedade capitalista ela lança para os jovens. Né? Aquela questão mesmo relacionada à formação, a você trabalhar com o que gosta, que são dois entraves muito terríveis. Né? Por vezes a pessoa tem a formação e acaba sendo levada pelo que a família fala, você tem que ter um canudo, você tem que ter um nível superior, quando, na realidade, o que interessa, muitas das vezes, para o mercado de trabalho e para aquilo que tange a possibilidade de a pessoa ter um emprego, de o jovem estar empregado, é um curso técnico, é a tua formação de ensino médio. Aí, quando tira o nível superior, quando consegue o canudo, tem a problemática de, não vou querer trabalhar para ganhar menos do que eu ganharia com o diploma que eu tenho. Né? Então, há uma série aí de dificuldades que são impostas pela própria sociedade, sobretudo no que tange o que é importante para o jovem neste momento em relação a se ter ganho, né? a ter um salário, né? Que é trabalhar mesmo. Não obstante, o que acontece é o que a gente vê hoje, a questão da uberização, dos trabalhos com aplicativos e da aceitação de qualquer condição de trabalho. Né? As condições aí estabelecidas por esses aplicativos são terríveis e muitas das vezes fantasiada com a ideia de que são os MEIs, né, os microempreendedores individuais, e de repente eles acham que podem trabalhar, fazer o seu tempo, fazer o seu horário, trabalhar por conta própria, quando na realidade são pessoas exploradas, né, como todo trabalhador desse sistema capitalista, e que não tem essa compreensão porque pensa em fazer o seu horário. Mas a gente vê aí pessoas que trabalham a exaustão 14, 15 horas por dia. Eu canso, por vezes, até de ver pessoas que ficam sem almoçar, que ficam sem comer direito, sem ter um horário de descanso. Então, são as várias dificuldades impostas e que o desafio lançado é justamente trazer aí a ideia do que é o trabalho propriamente, do que é a classe trabalhadora, né? Sobretudo aqueles que estão empregados, ter a compreensão da solidariedade de classe e ver que a gente precisa estar unido nesse sentido, de diminuirmos as dificuldades impostas pelo trabalho nesse mundo capitalista e, sobretudo, a forma como nós somos explorados. A gente vai soltar um VT falando da juventude e como que foi uma conversa e a resposta dos jovens sobre as eleições que vão acontecer domingo agora.
mundo quer reclamar, todo mundo é obrigatório a votar. Eu não vejo senso numa pessoa ir lá e reclamar do presidente e não ir lá, sair de casa meia horinha para dar um voto. Vai da pessoa. Se ela quer melhorar o país, ela tem que fazer a sua parte e votar em alguém. Então, vai da pessoa. Na minha opinião, tem que votar todo mundo. Eu acho que cada um tem que votar. Tipo, se não quiser votar, não vota. Muito candidato vem fazer eleição só, propaganda só agora, aí faz aquela manobra de massa que vai levando todo mundo. Eu acho que é um trabalho contínuo, desde quando ele lançou a candidatura, que você está vendo ele dentro do partido e acompanhando para ver o trabalho dele. Histórico do candidato. Eu acho que o candidato em si, você tem que analisar o histórico dele para ver se ele tem alguma pendência junto à justiça. Se ele não tem, eu acho que ele já é um candidato à frente de muitos. Na hora de escolher o candidato, eu vejo quais são as propostas, se elas me favorecem, né? Principalmente negros, LGBTs, que ficam realmente de fora dentro dessas questões. A proposta dele, por ver que ele está pensando em fazer coisas que vai melhorar para a situação do nosso país, né? Que está um caos. Tem que analisar o que ele pretende fazer. Não tenho conhecimento, né? Tipo, a gente aprende as coisas básicas e na parte da política a gente não é muito envolvida. Também porque, tipo, a gente não sabe muito das coisas, a gente tá aprendendo agora, começando as coisas agora, e aí eles deveriam explicar em como a gente deve escolher um candidato. Eu acho que falta essa educação política para o brasileiro. Eu acho que se fosse debatido mais nas escolas, ia trazer um resultado mais positivo para um contexto geral no Brasil. Ensinar os pessoal a como tá votando, em quem tá votando melhor, entendeu? Igual eu não sei de nada disso, então não sei em quem votar ainda. Acho que política é algo que tem que ser tratado desde do colegial até uma sala de faculdade. O problema nosso, geral, né, da nação, é que as pessoas não se preocupam com a questão da política. Por isso que a gente faz dos nossos votos algo descartável. A gente sai da escola sem consciência nenhuma política e muitas vezes as pessoas passam a ignorar isso como se não fosse uma coisa importante, né, para a democracia. Para o jovem ele ser esse ator político, seja como eleitor, como futuro candidato, vocês acham que é fundamental a participação dos movimentos sindicais nesse processo? Eu acho que não só o movimento sindical, como todos os movimentos sociais, populares, ele tem uma função extremamente central, que é de educação política. Eu acho que no Brasil, como o vídeo trata, a educação política não faz parte dos nossos currículos, ela não faz parte do nosso dia a dia, e em muitas casas ela não faz parte das conversas entre família. É uma exceção as famílias que discutem política em casa, inclusive no último período esse assunto tem sido cada vez mais banido das rodas de amigos, banido das rodas de família para qualquer discussão, vamos evitar a briga, vamos evitar a discussão. Isso também é muito despolitizante no nosso cenário político atual. Então, acho que todos os movimentos, eles têm esse papel de ser um espaço de construção, um espaço de transformação, e um espaço de educação popular, coletivo, onde as pessoas aprendam coletivamente, em troca de saberes, a se posicionar na política, a participar, a entender também o papel das negociações, o papel do debate, o papel do diálogo social. Eu acho que nos movimentos sociais, nos movimentos populares, a gente consegue ter esse espaço, primeiro, assim, da população se colocar, porque para as elites é meio tradicional, né? As pessoas estão acostumadas nas elites a participar politicamente, a ver esses espaços de negociação, mas para as classes populares é muito importante que as suas organizações participem ativamente, empoderem e coletivamente construam esse poder institucional para que a gente consiga dialogar, consiga transformar a política brasileira. Até porque o sistema partidário hoje brasileiro é extremamente despolitizante. A gente chega nessas eleições com o maior número de candidatos da história do Brasil, e isso não está significando necessariamente uma democratização do processo eleitoral brasileiro, isso não está significando uma melhora na qualidade do debate público eleitoral. Isso significa muito a estratégia de sobrevivência de pequenas elites regionais, isso significa a estratégia de sobrevivência de coronéis, de pequenos partidos, lançando diversos candidatos, não necessariamente para dar condições que essas pessoas façam um debate político elevado nas suas cidades, mas sim que elas consigam voto para o coeficiente partidário para manter o poder dessas velhas burocracias
Brasil afora. Então, acho que é muito importante que o movimento popular cumpra esse papel de ser um espaço de transformação política e de aprendizado coletivo. Jailma, quando a gente faz esse recorte com os jovens que estão no campo, como que você vê o movimento, né, dos sindicatos colaborando para ele ser esse ator político, ele ser mais ativo, mais presente? Então, tanto, né, dialogando um pouco com o que até o João Vitor já adiantou, tanto no campo, né, como na cidade, primeiro a gente precisa, né, a gente vive um tempo histórico que a gente precisa diminuir essa distância, né, que existe entre o campo e a cidade, né? Essa distância ela é cada vez menor. Então, o jovem que vive no campo e o jovem que vive na cidade, né, tem dinâmicas, necessidades muito parecidas, né? A educação, né? Se a gente pensa a educação do campo, né? Se a gente pensa as necessidades da juventude que vive na periferia, as necessidades são muito parecidas, né? Então, nós temos feito um debate cada vez mais, né, no sentido de romper com essa, né, suposta dicotomia. Mas quando a gente pensa, né, o processo de participação política, né, da juventude, tanto do campo e da cidade, a importância dos movimentos populares de se inserir nesse processo, primeiro é porque os movimentos populares, o movimento sindical já sabe, né, que já tem a compreensão, a partir da vivência da luta política, né, e processo de organização, de que esse meio institucional ele não é o fim, né? Ele não vai resolver nossos problemas, ele não é portador de um projeto popular para o Brasil em si, nos modos que estão colocados aí, né? Porque a nossa transição democrática, né, não foi capaz de fazer uma reforma política, né, que construa, né, que seja expressão da população, né? Tanto é, se a gente for olhar o Congresso Nacional, o número de mulheres, né, de negros e negras, né, de jovens, de indígenas, né, e for olhar, né, para a Câmara Municipal, não expressa essa realidade. Então, né, os movimentos populares, né, o movimento sindical, por natureza, né, já é um portador de uma mensagem, né, política e de disputa desse espaço político, já com uma visão, né, mais ampliada, né, e também vinculada a um poder popular, né, organizado, né, a minimamente alguma estrutura organizativa que expresse uma voz coletiva, né? Então, acho que o primeiro significado é esse, né, de ocupar esses espaços, mas sabendo também dos limites que eles têm. O segundo elemento é no que diz respeito, né, às pautas políticas, né, da esquerda e da classe trabalhadora no geral. Nós vivemos um momento, né, de que entrar, né, disputar essas eleições, como está sendo essas eleições de 2020, é fundamental para os movimentos populares e para o movimento sindical. Sobretudo porque significa, né, nós não podemos desconsiderar que a gente vive um golpe, né, desde 2016, né, que foi dado à democracia, né, um golpe à democracia brasileira. E disputar esses espaços, né, seja a prefeitura, né, as câmaras municipais, é também uma frente de luta necessária para bloquear, né, para impor derrotas ao conservadorismo, a essas oligarquias locais que foram aliadas, né, que são aliadas, né, desse processo que nós estamos vivendo de derrotas da classe trabalhadora. Então, é fundamental, né, que nesse momento a gente entre em campo para disputar, né, esse espaço, para bloquear e para derrotar esses ataques, né, que também vão acontecer a nível municipal aí no próximo período. E um terceiro elemento assim, que nós pensamos que é fundamental, né, nesse período eleitoral é a necessidade, né, de candidaturas populares, né, de mulheres, negros e negras, do movimento sindical, do movimento feminista, ser capaz, né, de levar o povo para esses espaços, né, de ser capaz, né, de construir políticas públicas, mas construir políticas públicas e que o povo, né, que a população tenha o poder político, né, que a população, né, que a sociedade tenha capacidade, né, além de ter um representante na Câmara Municipal, né, construir instrumentos de participação política, né, que esse é um dos grandes desafios que estão colocados, né, para o conjunto da classe trabalhadora. Como é que
o povo participa da política para além das eleições, né? Como historicamente nós fomos educados. E não há, né, nenhum portador melhor, né, de construir essas possibilidades do que os sujeitos, né, e sujeitos que vêm do seio dos movimentos populares, do movimento sindical, né, dos movimentos de cultura popular, da vida real e concreta, né, da organização política concreta, e que faça, né, dessa disputa uma extensão do processo de organização e de luta que já se constrói no cotidiano. Tiago, a gente tem acompanhado que o bolsonarismo ele tem se fragilizado, né? Quando a gente pensa na juventude. Você acha que a juventude, principalmente nas pesquisas, você acha que a juventude tem tido importância nisso? A juventude é de extrema importância. Eu acho que a gente estava comentando bastante agora, recentemente, a eleição dos Estados Unidos, né? A importância de um grupo, que são os eleitores negros, no resultado das eleições lá, onde o Biden venceu, derrotando o Trump, né? Pra você ter noção, quem se declara negro lá nos Estados Unidos é cerca de 13% ali, 13 a 14% da população americana. Quando a gente olha o que representa a juventude dentro do eleitorado brasileiro, se a gente pegar os jovens entre 16 e 24 anos, são 20 milhões de jovens, são 13,5%. Então é o mesmo percentual, a mesma proporção dos que se declaram negros americanos e que influenciaram lá na eleição. E é importante a gente citar isso porque na eleição anterior americana, esses mesmos negros, por desmotivação, por vários fatores, o voto não é obrigatório, né? Então eles se absteram do voto e quem ganhou foi o Trump. Já nessas eleições, por discórdias em relação à postura do Trump em várias questões raciais, a gente teve várias manifestações lá que o Trump tratou eles como barderneiros, quando eles estavam na rua ali defendendo o seu direito sociais, né, de não ser assassinado por policiais ali, uma polícia truculenta, assassina, como acontece muitas vezes aqui. Então eles perceberam a importância deles se colocarem para tirar da presidência uma pessoa que se colocava contra as próprias pautas. E a gente tem uma juventude que representa proximamente isso. A gente está falando de 16 a 24 anos. Se a gente ampliar um pouco essa idade, for até 34 anos, a gente vai ter 1/3 do eleitorado. Então, 1/3 do eleitorado é 16 a 34 anos, que são essas pessoas aí que a gente está comentando, que está terminando a faculdade, que está buscando várias questões aí importantes para a sua vivência, né? E é importante citar, a gente está falando aqui de participação, e a participação é extremamente importante, principalmente de um grupo tão representativo da sociedade, como eu disse, né? Eu acho que toda participação é importante, toda organização participativa é importante, desde conselhos de juventude, desde do Grêmio Estudantil lá na escola, o CA na faculdade, o DCE, tudo isso é importante. Mas quando a gente fala de sindicato, o sindicato tem uma importância histórica, né? Na participação na construção social, não só na construção corporativa, no sentido de defender a sua classe, mas na construção de defender a sociedade como um todo. O sindicato participou de lutas como a de anistia em relação aos perseguidos pela ditadura, luta por liberdade de imprensa. Recentemente, o sindicato estava aqui discutindo a previdência de todos nós cidadãos brasileiros aí discutindo a não perda de direitos, né? Então o sindicato tem uma luta enorme, tem um papel social extremamente grande. É importante sim a juventude também participar, também se aproximar, também entender e fortalecer as lutas sindicais. A partir delas a gente vai conseguir ser mais representativo, ter nossas ideias mais representativas também aqui no Brasil. E no Brasil as desigualdades representativas são enormes. Para você ter uma ideia, 80% dos deputados federais são homens. Desculpa, apenas 15% dos deputados federais são mulheres, o restante são todos homens, 85%. Mas na sociedade a gente tem 51% da população de mulheres, então isso mostra como que é subrepresentado. A gente tem 80,1% dos deputados federais são brancos, quando 55,8% da sociedade é negra. Então os negros são subrepresentados. A gente pega lá, olha a bancada ruralista, que representa os grandes ruralistas, né? Elas são 247 deputados, a bancada ruralista, de 513 no total. Então, quase 50% dos deputados estão ali defendendo o grande ruralista, que não representa
quase nada em termos populacionais. Então, ali estão definindo pautas contra, por exemplo, a ecologia, né? Essa questão da Amazônia e tudo, defendendo pautas que dificultam, por exemplo, a fiscalização do trabalho escravo, essa bancada. Então, a gente tem aí uma subrepresentação de vários setores e uma hiperrepresentação de outros setores minoritários. Então, é importante a gente olhar, e no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente é obrigatório a votar, né? Só que a gente não só tem que ir lá votar, mas a gente tem que qualificar nosso voto. A gente passou aí no VT a importância de a gente olhar, acompanhar, ver o que está defendendo. A gente precisa saber de onde a gente vem, quem somos nós e quem vai defender o que a gente representa na sociedade. Se a gente é um jovem negro da periferia, o que o deputado, o que o vereador, o que o prefeito está falando que vai impactar na minha vida como jovem negro da periferia? O que o cara está falando em relação a eu que sou trabalhador, em relação ao salário mínimo? Tem deputado aí, tem vereador, tem presidente que diz que o salário mínimo está muito alto. Muito alto para quem recebe, não está muito alto. Com certeza está muito alto, talvez, para quem está interessado, para quem ele defende, né? Que talvez o grande empresário que não quer pagar o salário mínimo baixíssimo, que é o brasileiro, né? Então, a gente tem que notar esses discursos e tem que pensar sobre eles e ver como eles tocam na gente, para que a gente possa mudar esse quadro, para que a gente possa ter gente lá que saiba o que é viver como a gente vive, saiba o que é ser um negro da periferia, saiba o que é ser uma mulher, e só essas pessoas que saibam o que é ser isso vai ter a sensibilidade de construir políticas melhores para essa população. Então, a participação e a juventude é de extrema importância para combater a política bolsonarista aí de redução de direitos trabalhistas, enfim, toda essa política violenta, né, que exclui as minorias e tudo mais, quanto para construir políticas novas, né, para propor, com a juventude se comprometendo e indo atrás e participando desses espaços de discussão, como o sindicato, vai ter muito mais força e muito mais legitimidade a nossa luta. Rafael, como que a gente qualifica o nosso voto? Quem realmente está preocupado com esse jovem trabalhador? A qualificação do voto, ela passa, acredito que pelo diálogo, né? Pela forma como nós nos inteiramos da nossa realidade. Há uma situação em que, para a realização de uma assembleia, de um congresso, de qualquer atividade, nós fazemos o que chamamos de análise de conjuntura. Infelizmente, muitas das vezes nós lidamos com questões mais imediatas, nossas necessidades mais imediatas. E justamente por isso não conseguimos ter uma percepção de como buscar aquilo que nos interessa, tanto no pequeno, quanto no médio e no longo prazo. E essa dificuldade ela existe porque nós não sabemos fazer o que chamamos de análise de conjuntura, que é buscar uma visão da situação, do que estamos vivenciando, da situação econômica, da situação política, das condições sociais existentes, para que, a partir desta avaliação, nós possamos saber o que reivindicar, o que buscar. Então, a qualificação do voto se dá justamente nessa percepção. Qual candidato está alinhado com aquilo que interessa à sociedade como um todo e como eu posso ver isso também como um benefício para mim de forma individual, né? É claro que a percepção individual é importante, mas, sobretudo, tem que estar alinhada com aquilo que interessa ao coletivo, né? A defesa dos interesses das minorias, a defesa dos interesses das categorias, né? Tiago acrescentou a importância dos sindicatos e, por exemplo, nós que somos do setor de saneamento, estamos passando por um momento muito difícil, que é a privatização desse setor, né, que trata justamente aí do serviço de distribuição de água, da coleta do esgoto e também da coleta do lixo. E o marco do saneamento, ele vem para acabar com as empresas públicas. E antes de eu acreditar que devo lutar pelo meu emprego, como funcionário público do setor de saneamento, eu devo pensar também nas dificuldades que serão impostas à sociedade como um todo com a privatização do setor de saneamento. Ou seja, vai encarecer, porque o serviço de distribuição de água ele não é barato. Não é fácil distribuir água. Só que as empresas públicas, elas trabalham com a distribuição da água, não com a venda da água. Elas cobram pelo serviço de distribuição e não pela venda da água. Se privatiza, as dificuldades vão existir no sentido do tratamento de água, que é caro,
este repasse vai ser para a sociedade como um todo, então a fatura vai aumentar exponencialmente, sobretudo porque as empresas públicas, o próprio Estado não vai cobrar dessas empresas os impostos referentes ao serviço prestado, como PIS, COFINS, ISS. Se privatiza, naturalmente esses impostos serão cobrados. E é claro que a empresa privada ela vai repassar esse valor para a sociedade, então vai encarecer. Muitos municípios, por exemplo, não são autossustentáveis no sentido da distribuição do serviço de distribuição de água, de saneamento. E as empresas privadas não têm interesse em municípios que não são rentáveis. Então, quem vai ficar com todo o problema, caso privatize? A sociedade. Aqueles que têm menos condições de pagar não vão ter acesso a um bem universal, que é a água. Então, essa percepção do que me interessa, antes de tudo, vai para aquilo que interessa também a sociedade como um todo. E se a gente tem os representantes e não consegue elegê-los de forma que eles possam buscar os interesses justamente da sociedade como um todo, a gente passa justamente pela dificuldade, né, em passar para as pessoas, de um modo geral, a importância da qualificação do voto. Né? Como o Tiago aí acrescentou também, as bancadas que existem lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, à exceção das bancadas referentes às minorias, da esquerda, mas a bancada, de um modo geral, as bancadas lá, de um modo geral, defendem o interesse da elite, o interesse dos grandes empresários, o interesse do agronegócio aí, que acaba com o emprego no campo, mas não considera que, por exemplo, é a agricultura familiar, sobretudo, que leva o alimento à mesa. Então, há todo esse imbróglio, todo esse problema da qualificação, porque nós não conseguimos também ter uma visão de solidariedade de classe. Né? Há aí uma dificuldade que os sindicatos têm, sobretudo porque não tem feito esse trabalho nas bases, de conscientizar o trabalhador, a trabalhadora, de que o voto faz com que sejamos agentes importantes nesse processo aí da luta por aquilo que interessa a sociedade como um todo. João, o que chamamos de minorias são as maiorias, já que as minorias não são muito bem representadas, não é isso? Exatamente. No Brasil, a gente acabou, infelizmente, convencionando chamar as maiorias sociais de minorias pelo fato de serem minoritárias no ponto de vista de representação política. Se a gente parar para pensar historicamente, o Brasil tem, nas suas representações, as de fato minorias. São homens brancos, proprietários de terra, e isso é historicamente a composição do nosso Congresso Nacional, a composição das nossas prefeituras, a composição das câmaras municipais Brasil afora, e isso impacta diretamente na forma que a gente conduz ao nosso dia a dia, que a gente conduz a nossa vida, e também a forma que a gente compreende a participação política, a forma que a gente compreende os espaços de poder, como um espaço que não são naturalmente nossos, que não são naturalmente espaços que nós deveríamos estar lá, e isso impacta muito sobre as candidaturas que não vêm desses locais, as candidaturas que não representam esse segmento. Se a gente parar a pensar no nosso Congresso Nacional, a última eleição representou a maior renovação da história do Congresso Nacional. Praticamente 47% ali do nosso Congresso Nacional foi renovado. Só que renovar, não nos termos do Congresso Nacional, não significa necessariamente uma troca efetiva de pessoas que estão ali dentro. Muitas dessas pessoas são ex-deputados estaduais, ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-ministros de governos conservadores, que passam a assumir os postos que para eles sempre acharam que seriam de pertencimento. E muita dessa renovação vem com pessoas que são de famílias políticas tradicionais, que têm na política praticamente uma cadeira cativa em muitos estados e muitos locais. Na última eleição, a pessoa mais jovem eleita na Câmara Federal era filha de um prefeito no Paraná, e depois vinha o Kim Kataguiri. Isso que a gente está trabalhando sobre os termos de renovação. E quando a gente fala de renovação, a gente também tem que olhar um pouco de onde está vindo o dinheiro, né? Porque na última eleição se notabilizou, se transformou numa questão ampla, que todo mundo viu, esses movimentos de renovação política à direita, que vinham com um discurso mais social-liberal, uma coisa
mais transformada, mais adaptada, mas aí quando você vê na Câmara, o que eles estão defendendo, são pautas antitrabalhador. Quando você vê o financiamento eleitoral, o dinheiro vem de grandes empresários. Quando a gente está falando de grandes empresários, são grandes empresários de fato. Os maiores acionistas pessoais da Bolsa, grandes empresários da saúde, da educação, de conglomerados que visam precarizar e destruir os serviços públicos, porque tem interesses diretos na privatização dos serviços públicos. Então, é muito bom a gente ficar atento sobre as alcunhas que a gente acaba dando para alguns processos políticos de renovação, não renovação, porque no fim a gente acaba acabando trocando 6 por meia dúzia, achando que está fazendo bom negócio e acabando deixando as mesmas pessoas tocando o poder político no Brasil, só que com rostos mais novos, diferentes, e que não estavam ali naturalmente. É muito bom a gente ficar atento sobre o que a gente fala sobre renovação política, sobre quando a gente pensa na representação que a gente tem na Câmara, que elas sejam representativas de fato, e não representem os mesmos segmentos com CPFs diferentes. Jailma, como que nós podemos começar a usar as eleições municipais ao nosso favor para começar a combater a BBB? Então, nós temos, né, inclusive, feito muitos processos nesse período eleitoral, né, no sentido de tanto, né, apoiar, né, os companheiros e companheiras que estão nessa tarefa, né, da disputa eleitoral, e fazendo desse momento da disputa, né, um processo de trabalho de base, um processo de diálogo, né, com os movimentos populares, um processo de fortalecer o trabalho popular, né, seja, né, como essa forma, né, de, inclusive, da gente um pouco superar a lógica do que foi a construção eleitoral no último período, né, uma construção altamente viciada, né, que se apostou muito mais no marketing do que no trabalho popular, do que na organização popular. E essas eleições, né, onde nós temos incidido, construído, nós temos feito esforço de fazer desse processo também um processo de diálogo, né, com as massas, né, diálogo com o povo, de saber as necessidades que estão colocadas para o povo, né, de fortalecer os processos organizativos, né, que existem nos bairros, sejam ligados aos movimentos, ao movimento sindical, aos movimentos populares ou não, e, né, nesse sentido, fortalecer essas candidaturas populares, né, nós não temos nenhuma dúvida, né, que as oligarquias locais, né, as oligarquias que são locais e que são rurais, não tem alternativa nenhuma para mudar esse cenário dessas bancadas, né, ligadas ao latifúndio, à propriedade privada no Brasil. E a única, né, alternativa, né, de nós mudarmos, de avançarmos um pouco mais nesse período, né, nesse momento, é a gente ter a capacidade de fortalecer esses processos que são expressão de processos coletivos, né? Fortalecer candidaturas que são expressão de processos coletivos. E nessas eleições, né, embora, né, o número de candidatos, né, ligados à direita seja muito maior, né, muito superior, tenha muito maiores estruturas, nós também temos visto muitas candidaturas populares de jovens, de mulheres, né, de companheiros e companheiras do movimento sindical, dos movimentos populares, que têm feito, né, candidaturas bonitas, ousadas, né, que desmistificam até a forma de fazer política do que foi, né, o último período, e que, inclusive, a esquerda reproduziu em alguma medida. Então, ainda que o cenário da eleição, né, não esteja dado, né, nós também temos visto, né, que há uma politização dessas eleições, no sentido de maior participação dos movimentos populares, né, maior construção coletiva, né, uma vez que os movimentos populares têm clareza de que esse momento das eleições é o momento de a gente barrar, né, o enraizamento do conservadorismo, do bolsonarismo nos nossos municípios. Tiago, quais são as demandas mais importantes para a juventude nesse momento e o que as eleições podem contribuir para que elas possam ser atendidas? Então, ao meu ver, claro que cada jovem é um mundo, né? Mas tem uma questão que é o que a gente já comentou agora, que eu acho fundamental aí, que é nesse momento de transição, né, do jovem, da vida estudantil para o mercado de trabalho, que é você criar um mercado de trabalho capaz de absorver esses jovens, né? Capaz de
não só absorver, mas absorver com qualidade, né? Não adianta nada, o Rafael citou aí a uberização, né? Não adianta nada você criar subempregos, né? Onde o jovem não tenha estabilidade, onde ele não tenha possibilidades, por exemplo, de se experimentar como profissional, né? Muitas vezes você acha que quer trabalhar numa coisa e começa a trabalhar ali e percebe que aquilo não era o que você imaginava, e quando você está num momento de insegurança, você se obriga a ficar naquele lugar, e isso quando você consegue achar essa vaga, né? Então, você pensar em políticas de inserção desse jovem no mercado de trabalho é de extrema importância. Em inserção, você tem que pensar não só na possibilidade de criar vagas de trabalho, mas também na possibilidade de capacitar esses jovens, né? Então, com cursos aí, eu acho que a abertura de vagas universitárias, melhorar, por exemplo, a educação básica, como que esse político vê a educação básica e pública, né? Porque é ali onde a maioria dos jovens consegue acessar a educação. Então, como que ele paga os professores, está pagando bem, valoriza os professores, pretende dar uma boa estrutura escolar. Isso tudo é de extrema importância, né? Só que o jovem também não é só uma questão de dinheiro, né? Ele não precisa só de dinheiro, ele precisa de outras coisas. Eu acho que quando a gente pensa sempre na maioria, você percebe que os espaços, por exemplo, de cultura, são mal distribuídos, eles sempre estão nos centros, e geralmente você acha muita, por exemplo, eu vivo aqui em São Paulo, você acha muita coisa cultural de graça na Paulista, em lugares onde as pessoas têm mais poder aquisitivo, e quando você vai para as periferias, existe uma escassez enorme, né? Existem iniciativas populares, os slams aí, a gente teve um exemplo de um poeta, e temos uma poeta mediando, isso é uma iniciativa muito bacana, acontece aí nas periferias, e quem que está apoiando essa iniciativa, por exemplo, cultural, né? Quem que apoia a abertura de espaços culturais, equipamentos culturais nas periferias? A gente teve uma política muito bacana lá atrás, que é a política dos céus, que acaba sendo descontinuada, continua de novo. Quem mais traz políticas como essa novamente? Não só cultura, mas como esporte, lazer, espaços públicos de lazer, é muito mal distribuído, praças e parques nas cidades, né? E geralmente nas periferias, onde vive a maioria das pessoas, tem muito pouco espaços como esse, e os que tem, muitas vezes, são mal cuidados, né? Então é importante, eu acho que um espaço de convívio, um espaço de cultura, de lazer, são esses espaços como parques e praças, né? Tem a questão da saúde, pensar a saúde do jovem é importante, desde a questão da sexualidade, as doenças sexuais, eu acho que é importante você conscientizar, é importante se conscientizar sobre o uso de drogas lícitas ou ilícitas, eu acho que os jovens precisam estar conscientizados sobre isso, sobre o seu corpo, sobre como lidar com o seu corpo, até mesmo por causa dessas questões aí de ansiedade, depressão, tipo, principalmente o jovem cada vez mais, muito por causa aí do marketing, né, da mídia, ela está cada vez mais o jovem mais infeliz com o seu próprio corpo, isso cria uma relação muito doentia com ele, né? Tem uma outra questão que é a habitação, você é jovem, está ali, saindo da casa dos pais, valor de aluguel, valor de comprar um imóvel, a gente tem um déficit habitacional muito grande no Brasil, e quem está atacando esse déficit, quem está aí propondo subsídios, por exemplo, para a compra de imóveis, quem está propondo construção de habitações aí, populares para ser concedidas para quem precisa de habitação. Então, são todos temas delicadíssimos aí para o jovem que está aí saindo da casa dos pais, se formando, precisando de entrar no mercado de trabalho, mas também precisando de lazer, de esporte, de espaços de convívio, de uma vida saudável como um todo. Então, tudo isso é de extrema importância, e a melhor forma que ele pode fazer para conquistar isso é prestar atenção o que se diz sobre isso, quem que está pautando essas questões, quem que está pautando essas questões a partir do foco de quem mais precisa, porque às vezes você está pautando o mercado de trabalho querendo tirar direito do trabalhador, e não é esse o emprego que o jovem precisa. O emprego que o jovem precisa é um emprego digno, né? É um emprego que te dê dignidade para que ele possa conquistar diversas outras coisas. Então, é sempre importante você olhar esses pontos delicados assim, e outros pontos aí que talvez eu não tenha citado aqui,
e pensar qual que vai ser a intervenção, como que esse político vai aí te beneficiar em relação a esses pontos aí que é de seu interesse. Sempre pensando aí, e o meu ponto de vista é sempre pensando na maioria da população, que é pobre, que é trabalhadora, e que geralmente é quem mais precisa aí das políticas públicas. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem aí falar, alguém aí citou as privatizações, né? De quem fala que tem muito servidor, que tem muito serviço público. Isso é uma grande mentira. Se você tem dúvida se tem muito serviço público, vai lá na escola pública, vai lá na sua escola e vê se está faltando ou está sobrando o professor. Se tiver sobrando o professor lá, de fato tem muito, mas eu aposto que está faltando, precisa de mais incentivo na saúde, precisa mais incentivo na educação, porque só assim a juventude, assim como toda a sociedade vai ter direitos iguais e vai poder aí disputar melhor da sua vida e das suas condições de vida. Eu fico pensando muito o quanto eu acho que eu e mais várias outras pessoas, não só daqui de São Paulo, mas principalmente do norte e do nordeste, conseguiram ter um contato com a cultura, primeiramente a partir do hip hop, né? Então, quando a gente pensa mesmo que eu vejo hoje o Islã e é uma vivência que eu tenho, eu vejo uma ação afirmativa mesmo, assim. Eu realmente acho, eu entendo que o Islã para além de só fazer poesia, para além de fazer rap, e para além de um estilo de vida e ser sobre música, é sobre como nós existimos, né? Então acho que eu fui ter contato mesmo para me entender enquanto mulher negra, entender enquanto um ser político, né? Que eu tenho direito ao voto, foi muito quando eu entrei em contato com essas poesias de Islã. E quanto dos jovens isso tudo tem chegado de uma maneira muito tardia, né? Então o quanto isso faz muito presente, muito importante. Os jovens, para além de só comer e beber e vestimenta, a gente precisa de cultura, de educação, né? Rafa, acho que é uma das últimas perguntas aqui, hein? Temos visto candidaturas jovens nos partidos de esquerda. Embora eles estejam disputando entre si, é possível dizer que há esse ano um maior respeito e até sinergia entre essas candidaturas? Eu acredito que sim, mas em função de a gente ver, avaliando essa conjuntura, né, a forma como a direita conseguiu se colocar no poder, sobretudo por uma percepção que afetava a maioria, as chamadas minorias, que na verdade é a maioria, né? Então, houve uma possibilidade maior do diálogo da esquerda com a sociedade como um todo, né? Então, nesse sentido, dá para ver também um equilíbrio em relação às candidaturas, né? Porque há, nesse sentido, a possibilidade de uma defesa maior dos interesses da sociedade como um todo, né? Dos interesses de uma categoria, dos interesses da classe trabalhadora, dos interesses dos negros, dos interesses das mulheres. Então, essa percepção ela acaba facilitando a compreensão de que todas as candidaturas de esquerda, né, propriamente de esquerda, elas são válidas, né? Aqui mesmo em Aracaju, né, a capital de Sergipe, nós temos vários candidatos de esquerda, dos mais diferentes partidos, e a gente tem visto essa possibilidade do diálogo também em função das muitas lutas que têm sido travadas e que houve a necessidade de unir mais a esquerda, não só das diferentes centrais sindicais, CUT, CTB e outras centrais, como também dos diferentes partidos de esquerda, né? Essa necessidade de busca da identidade que parece ter se perdido, né? Porque quem é de direita tende a chamar a esquerda de esquerdopata, né? Aquela coisa relacionada à doença, relacionada a acreditar que a esquerda é demonizada, tem que ser demonizada porque ela não oferece aí lideranças que possam justamente defender os seus interesses, defender até a questão do respeito, da tolerância, da dignidade, e isso tudo passa pela visão que a direita tem do que se chama de mimimi, e sabemos que não é mimimi, sabemos que tem que ser tratado da forma correta, sabemos que tem que ser dialogado com a sociedade como um todo. Então, isso acabou mexendo muito com a necessidade da esquerda, ela trazer a sua identidade extrapartidária, né, ou intrapartidária, entre partidos, a gente compreender que independente do partido de esquerda, a identidade da esquerda
ela se faz justamente em busca daquilo que importa a toda a sociedade. Vamos fazer então essa rodada para as considerações finais. Vamos começar pelo Rafa. Foi o último, começa. Eu me sinto grato e bastante feliz por essa participação, né? Sobretudo porque as nossas contribuições são sempre em função das nossas vivências, da realidade que enfrentamos, e nós podemos falar para a juventude o que é que nos importa no momento como juventude, né? E isso é que é importante. O diálogo com os candidatos, o diálogo com a sociedade, se faz em função aí de acreditarmos que há possibilidade de mudança, há possibilidade de colocarmos lá, né, na ocupação dos espaços de poder, né? Eu acredito que muito mais importante, inclusive, do que situarmos pessoas nos espaços de poder, é tão importante quanto isso situarmos nos espaços de luta. Nós não podemos desistir dos espaços de luta, devemos permanecer lá. Então, aquele candidato, ele não ganhou, não importa, ele tem que se entender como uma liderança, uma vez que ele se propôs a isso, para trazer a conscientização do que importa a toda a sociedade. Obrigada, Jailma. Posso ler uma poesia para a gente encerrar? Claro! Que gostoso! Que massa! Eu vou ler uma poesia que, para nós, Juventude Sem Terra, tem feito muito sentido nesse último período, né, em que está colocado vários desafios, né, para a juventude, e que a crise do capital cada vez mais nos tira, inclusive, a possibilidade, né, de ser jovens, né, que é enquanto direito de ser jovem, de experimentar e ter a possibilidade de se pôr, né, no mundo. A poesia diz assim: o que resta aos jovens? O que resta por provar aos jovens nesse mundo de pandemias e asco? Morrer de vírus ou morrer de fome? Ceticismo? Também lhes resta não dizer amém. Não deixar que lhes matem o amor. Recuperar a fala e a utopia. Serem jovens sem prisão e com memória. Situarem-se numa história que é a sua. Não se converterem em velhos prematuros. O que resta por provar aos jovens deste mundo de rotina e ruínas? Desesperança, vícios, ansiedades? Resta-lhes respirar, abrir os olhos, descobrir as raízes do horror, inventar a paz se os desordeiros se entenderem com a natureza e com a chuva e os relâmpagos, e com o sentimento e com a morte, essa louca de atar e desatar. O que resta por provar aos jovens nesse mundo de consumismo, desempregos, assaltos? Também lhes resta discutir com os assalariados da morte, apontar mãos que ajudem, abrir portas entre o coração próprio e o dos outros. Sobretudo, resta-lhe fazer futuro, apesar das ruínas do passado e dos genocidas do presente. Esse é um poema adaptado do Mário Benedetti, e gostaria de terminar com ele também fazendo uma convocação, né, à juventude e aos jovens da classe trabalhadora que nesse domingo aí vão fazer, né, vão votar, mas também aos jovens, né, que também não têm, né, sentido motivado, né, a votar pelo próprio cenário, né, de crise política, né, ideológica que nós vivemos. Né? Então, essas eleições, ela vai ser o momento de a gente medir, né, a correlação de forças nossa aí pós essa derrota recente, né, que nós ainda estamos vivendo, e de vários ataques à classe trabalhadora, mas ela também não encerra nas urnas, né? Ela não encerra no domingo, ela passa pelo domingo, vai ser um momento importante, mas é sobretudo, né, um momento, né, é um tempo, né, que convoca a juventude, né, a reinventar a política, a reinventar as possibilidades de organização, né, a reinventar as formas, né, os instrumentos, né, a partir do que nós herdamos, né, da nossa cultura política da esquerda, mas também, né, de pensar, né, e de posicionar as trincheiras e as lutas para o próximo período que vão exigir, né, que a classe trabalhadora e que a juventude, né, esteja bem posicionada para enfrentar e impor as derrotas necessárias, né, aos assalariados da morte, aos covardes e aos genocidas.
Obrigada, companheira. João? Agradecer esse debate, acho que foi um debate muito bom, as perguntas foram muito bem colocadas. Eu acho que as eleições são um momento único, que acontece a cada 2 anos, que a gente pode mergulhar e debater com todo mundo. E as eleições municipais, em especial, têm essa proximidade, você consegue conversar com o seu vizinho sobre o problema da sua rua, o problema do seu posto de saúde, o problema da sua UBS, o problema da escola dos seus filhos, dos seus irmãos. Apesar de ser obrigatório, o voto é um direito, e um direito que foi conquistado com muito sangue trabalhador. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer o quanto a democracia brasileira sofreu para acontecer e o quanto ela está sofrendo hoje nas mãos daqueles que querem acabar com ela, daqueles que lembram num passado que não faz muito tempo e que vivem dele, vivem para ele, para destruir as nossas conquistas que a gente conquistou há tanto tempo. E agradecer a CUT, agradecer a DGB e lembrar que jovens que fundaram a CUT nos anos 80 mudaram a história desse país. E a nossa juventude tem que continuar mudando a história do nosso país. Obrigado e agradecer a todo mundo que está aqui no nosso debate hoje, foi muito importante. Obrigada. E Thiago? Acho que é importante a gente olhar de novo, reforçar o que todo mundo disse aqui, aonde a gente se situa, né? Quem a gente é, a classe que a gente está. E é importante, além de olhar isso para si mesmo, olhar para o lado, que certamente você vai encontrar alguém igual a ti, com as mesmas necessidades que você, precisando do mesmo emprego, precisando da mesma condição de vida, e se unir a ela. As conquistas, as principais conquistas da sociedade, principalmente da sociedade pensando do mais pobre, vieram a partir dessa união. E eles querem, essa ideologia é realmente destruir isso, porque eles sabem da força, né? Se os trabalhadores se unirem, eles conseguem muito mais do que o empresário. Quem toca a empresa é o trabalhador. Então ele pode ali se unir e brigar por mais direitos, por um salário mais digno, para repartir melhor aquele lucro. Então é de extrema importância a gente se ver e quando for votar, se enxergar também na proposta do outro, se votar em alguém igual a ti, alguém que tenha origem parecida com a sua, que defenda as mesmas coisas que você. Isso é de extrema importância, né? A classe que você está é de extrema importância. A gente falou bastante de cultura aqui, eu também tenho origem periférica e gosto muito do Emicida. Tem uma música do novo CD do Emicida que o refrão é tudo que nós tem é nós. Então é isso, tudo que a gente tem é nós. Se a gente agir sozinho, a gente é muito fraco. Se a gente agir em conjunto, a gente é muito forte. Então vamos se unir, vamos fortalecer quem fortalece a gente e vamos conquistar os direitos que a gente precisa e que a gente merece, que é direito, né? Não é um favor. Vamos conquistar nossos direitos. É assim que eu queria terminar. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar disso aqui. Esse debate foi incrível. Obrigada. Obrigada a todos os convidados. Então, obrigada, Jailma. Obrigada, Thiago, Rafa, João. Acompanha a CUT Brasil e a campanha Segue o Fio. É nóis. Valeu! Sindicalização é o caminho pra que a coisa mude. Juventude, CUT. Trabalho digno é conquistado com atitude. Juventude, CUT. Povo organizado, não aceita injustiça. Juventude, CUT. Pra melhoria de classe, consciência política. Juventude, CUT. Segue o fio.